E aí, tripulação, beleza? De boa? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Visão do Astronauta. Agora eu vou tratar com vocês o tema tão esperado do canal, a próxima dimensão. Antes de eu iniciar esse vídeo, eu quero pedir para vocês, já deixa o curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque eu coloco vídeo todo santo dia, meu irmão, e esse vídeo, ele deu realmente um bom trabalho para eu fazer. Tive que realmente colocar tudo que estava na minha cabeça, pegar as fontes que eu fui vendo ao longo da minha vida e colocar tudo em um único vídeo. Então, se você já puder fazer tudo isso que eu te pedi, eu te agradeço muito. Sem mais delongas, primeiro, a gente vai lá para o século XIX, onde iniciou esse pensamento da próxima dimensão. Ela tinha tudo para chamar a atenção de vários tipos de religiões do mundo. Realmente olharam para quando esse assunto começou a ser falado. Isso, se você der uma olhada rápida nesses artigos que foram publicados no século XIX, você vê a respeito de várias religiões citando a próxima dimensão. O espiritismo é onde é mais mostrado esse contato com a próxima dimensão. E ele nasceu lá na Europa no século XIX, fazendo contato com esses espíritos por meio de invocação ou alguns eventos mediúnicos, se tornando uma corrente filosófica e religiosa que constituiu o espiritismo, entrando nos Estados Unidos e realmente tomando força e proporção, onde vários eventos paranormais que foram disseminados pelos Estados Unidos, pela Europa, em vários locais. Porém, nessa época, muitos médiums, essas pessoas que tinham contato com esse mundo paranormal, começaram a desenvolver sessões. Essas sessões tinham como objetivo principal contactar parentes já falecidos ou realmente ter informações de seres mais evoluídos do que nós. Com o tamanho dessa crescente, muitas fraudes surgiram junto a esse movimento, desqualificando tudo que estava em torno dela. O número de fraudes só aumentou e realmente todas as pessoas começaram a enxergar aquilo como um espetáculo que realmente tinha toda uma montagem por trás. Assim, ganhando fama de charlatões, que aquilo era uma mentira, o movimento perdeu um pouco de credibilidade. Porém, existiam sim alguns eventos que não teriam sido encontradas explicações para certos acontecimentos, gerando também alguns pontos que levaram as pessoas a acreditarem e realmente várias pessoas começaram a aderir a essa linha de pensamento por conta desses eventos que até hoje não tem explicação. A sessão era composta por um número de pessoas sentadas numa mesa e realmente com as suas mãos sobre elas, assim como vocês viram nessa imagem. Aí você está perguntando, por que as mãos sobre a mesa? As mãos, elas são encontradas como veículo de transmissão em diversas religiões. Os chakras das mãos são concentrados bem aqui na nossa palma da mão. E ele pode ser realmente estudado nessa questão mais espiritual do corpo, esses pontos energéticos que compõem uma linha sobre o nosso ser. Porém, aqui vamos tratá-los como se fossem as conexões entre o nosso corpo e a nossa alma. Eles conseguem funcionar como um ponto de entrada e de saída. Assim, fazendo manipulação energética, podendo sentir algumas auras e algumas coisas que não sentimos em outros pontos do nosso corpo. Assim entendemos o motivo do uso das mãos em quase todas as religiões que temos no mundo, sempre fazendo símbolos, procurando algo, realmente utilizando a mão como principal ferramenta para entrar em contato com essa energia que não conseguimos entender. Agora, vou deixar aqui um tutorial para vocês tentarem sentir um pouco esse lance energético das mãos. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte movimento. Você vai esfregar sua mão uma na outra, igual quando você está com frio. O próximo movimento, você vai separá-las e fazer esse movimento, sempre com elas bem rente, e aí por 1 minuto, 2 minutos você vai ficar fazendo esse movimento. Após esse movimento, você vai chegar no último movimento, que é para você estar sentindo essa energia.
você vai fazer esse movimento, como se você estivesse enrolando uma bolinha de massinha, mas não vai ter a massinha, tá? A massinha é a energia aí que talvez você vai sentir. Talvez você vai sentir por quê? Porque ela tem ligação com todos os outros pontos energéticos do seu corpo. Como o nosso corpo realmente utiliza esses pontos para estarem ligados à alma, esses pontos realmente precisam ser purificados. Costumes utilizados na próxima dimensão. Esses costumes são bem retratados no budismo. Alguns desses costumes são não comer carne, realmente ter contato com o sol, contato com a natureza, não ingerir açúcar e outras muitas atitudes que você tem que estar tomando para conseguir realmente purificar seus pontos de ligação. E aí a gente entra no budismo, que realmente utiliza das suas mãos para fazer aqueles períodos longos de meditação, procurando entrar em contato com o seu próprio eu. Esses budistas realmente utilizam de uma dieta muito similar a essa citada. Podemos verificar na imagem seus templos no meio da natureza e em frequente contato com a luz do sol. A maioria aí das religiões vem utilizando as mãos em seus rituais. O cristianismo, espiritismo, budismo e muitas outras vêm utilizando as mãos como esse veículo e ferramenta de cura energética ou de contato com essa próxima dimensão. Então, voltando no século XIX, apesar de vários cientistas não terem se interessado sobre esse mundo espiritual, realmente alguns se interessaram por ele. Um dos defensores destacados dessa época sobre o espiritismo científico, William Crookes, nasceu ali em 1832 e teve sua morte em 1919. O inventor dos tubos catódicos, que deram origem aí às TVs e tudo mais. Então eles dividiram aí esses espíritos com duas linhas de pensamentos. Uma delas, que foi defendida aí nessa primeira leva com muita força, eram que os espíritos eram seres de terceira dimensão, como nós, formado por uma energia chamada ectoplasma. Eles acreditavam que os espíritos estavam na mesma dimensão que a gente e, como nós, tinham até uma substância que formava eles. Porém, não foi muito apoiada essa teoria, por conta de entrar em total contradição com essa ideia dos espíritos poderem passar a matéria da terceira dimensão e algumas outras coisas aí que realmente não faziam sentido quando colocado o espírito à terceira dimensão ou essa forma de vida da próxima dimensão. Assim, dando mais foco nessa outra teoria que os espíritos seriam seres de uma próxima dimensão. Por isso, não conseguiríamos enxergá-los e realmente eles conseguiriam fazer coisas que nós, seres de terceira dimensão, não conseguiriam. O que seriam esses seres da próxima dimensão? E como ela influenciaria a nossa raça humana e nossa concepção como um todo? Para isso, vou ter que explicar certinho para vocês o que são cada uma das dimensões e como a gente vê ela de uma forma mais religiosa. A primeira dimensão seria uma linha totalmente plana, que só teria a concepção da sua própria dimensão. Um objeto unidimensional, uma linha reta, sem nada alterando ela. Só existiria comprimento. Quando a gente busca essa dimensão num termo mais religioso, seria constituída a primeira dimensão por minerais, água, moléculas, que se comunicam ali por conta de calor, frio e outras sensações. Esses seres não têm consciência das outras dimensões e realmente só têm consciência da sua própria dimensão. Se a gente pode citar algum ser como algo parecido com essa dimensão, seriam as minhocas, os seres rastejantes. O que seria a segunda dimensão? Seria um quadrado e realmente ela já conseguiria ter a noção dessa outra dimensão, a primeira dimensão. Você pode realmente fazer o quadrado quando você coloca um eixo a mais nessa linha, assim tendo uma forma bidimensional. Mais voltado aí para o lado religioso, a densidade aí entre o reino vegetal e o reino animal. Eles, por serem seres que estão entrando na terceira dimensão,
já começam a ter sensações e se comunicam entre elas. É igual aquilo que a planta ela sente o seu toque, mas ela não tem uma memória para guardar o toque, então é algo tipo, ela passou a mão assim na árvore, ela vai sentir, mas ela não vai lembrar, meu irmão. Alguns exemplos são os animais mesmo, gatos, cachorros, que são assim, eles não têm uma memória tão longa, então eles vivem aquela sensação. O que seria a terceira dimensão? Um cubo, e ele teria sim a noção da primeira e da segunda dimensão. A terceira dimensão, ela realmente é quando você adiciona profundidade. 3 dimensões, o jeito que nós enxergamos o nosso mundo. Nós, humanos, somos seres de terceira dimensão. E aí entra o lado religioso. Nós, seres de terceira dimensão, teríamos contato com os seres de quarta dimensão por meio dos nossos pontos de ligações, que são o que torna nós algo único com a alma. E aí entramos na quarta dimensão, a próxima dimensão. Seria o hipercubo ou tesseract, a próxima dimensão em uma forma. Ela tem noção da primeira, da segunda e da terceira dimensão. Essa forma, como ela é algo da quarta dimensão, é difícil a gente ter essa noção aqui na nossa dimensão. Porém, ela é mostrada por esse tesseract, o hipercubo. É um cubo dentro de um cubo, realmente ligado por linhas. E se você visse um tesseract, eu poderia te explicar como se você estivesse olhando para mim e vendo tudo. E vendo meu coração, vendo meu intestino, vendo minha comida que está sendo processada, meu sangue, minhas veias, tudo, todas as formas, todos os lados. A quarta dimensão é onde nas religiões habita anjos, demônios, espíritos, fantasmas e tudo aí que gira em torno dessas religiões. Onde entra a nossa concepção de paraíso, inferno, pós-vida. Tudo que se encaixa no pós-vida estaria de certa forma ligado à próxima dimensão. E teríamos sim mais uma dimensão que seria o tempo, que realmente por cada dimensão seria sentido de uma forma. Então, como somos os seres humanos ser de terceira dimensão, na quarta dimensão, na próxima dimensão, eles teriam um uso diferente do nosso para o tempo. A gente não pode entrar na próxima dimensão porque somos seres de terceira dimensão. Caso a gente fizesse isso, realmente a gente teria uma experiência que a gente não entenderia nada. Seria algo muito confuso. Porém, tem sim pessoas que conseguem entrar em contato com a próxima dimensão. Essas pessoas são as pessoas que teriam o terceiro olho desenvolvido. Aquele ponto energético de chakra que fica bem no meio da nossa testa. Sim, que também é mostrado em várias religiões e é tratado em vários rituais. A gente vai dividir esse terceiro olho em duas vertentes, a azul e a vermelha. A azul seria a vertente do conhecimento externo. As pessoas que realmente entram em contato com a próxima dimensão por meio de enxergar algo ou realmente escutar algo. Porém, sempre que elas estiverem vendo alguma coisa ou escutando alguma coisa, nunca vai ser realmente o que é, por conta da gente sempre pregar aquele lapso que a gente consegue enxergar da próxima dimensão e trazer para a gente de uma forma da terceira dimensão para conseguirmos entender o que realmente é a mensagem. Podemos citar o médium Chico Xavier como uma dessas pessoas que teve esse terceiro olho desenvolvido. E agora, o vermelho, a vertente do conhecimento interno. As pessoas, de alguma forma, entram em contato com o seu próprio eu. Assim, sendo retratado com pouca nitidez como as pessoas do conhecimento externo. Elas sempre têm esse contato bem diferente de uma concepção de terceira dimensão, assim ficando difícil explicar. A coisa mais comum entre essas pessoas que desenvolvem esse terceiro olho é a clarevidência. Como o tempo é diferente na próxima dimensão e nós, seres de terceira dimensão, conseguimos entrar em contato por meio sensitivo do nosso próprio eu estar na quarta dimensão, é aí que conseguimos ter esses pequenos sentimentos quando algo vai acontecer, uma premonição, um presságio sobre algo.
por conta de já estar nessa próxima dimensão, porém não entender que estamos ali. É aquele sentimento que nós temos daqueles que não vai ali, deixe de fazer tal coisa. Essas pessoas que têm esse sentimento são sensitivos, pessoas que desenvolveram esse terceiro olho vermelho. Um exemplo delas é o Buda. E agora que nós desenvolvemos a visão do astronauta sobre esses assuntos malucos, entramos na pergunta: quem somos nós? Quando a gente pega todos esses fragmentos da história, todas essas religiões, todas essas conexões que foram citadas aqui e comprimimos em uma teoria maluca, e agora eu vou falar essa teoria para vocês, nós seríamos realmente seres da próxima dimensão, da quarta dimensão, e estaríamos tendo uma experiência de terceira dimensão. Isso mesmo. Nós seríamos os anjos, espíritos, demônios, alienígenas. Nós seríamos realmente isso. E aqui estamos tendo uma experiência de terceira dimensão para nosso próprio aprendizado. Já escutou aquela frase? Tem que dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente? Assim, vivemos uma experiência de terceira dimensão para poder ter esta concepção de algo que com o nosso grau de evolução não teríamos. Também auxiliando a esse planeta evoluir e ascender como algo mais próximo da próxima dimensão, da quarta dimensão. A nossa vida na Terra vem servindo ao propósito de evoluir a ponto de estar no universo de terceira dimensão e servi-lo como um todo, em contato com a próxima dimensão. A nossa vida na Terra, além de aprendizado, tem a ver muito com contribuição. Qual semente nós, seres de quarta dimensão, vivendo essa experiência, conseguiríamos atribuir a esse planeta? Iremos escolher realmente o que plantamos aqui. Porém, quando colocados nessa realidade, nós nos sentimos maiores, mais poderosos. E isso vem exatamente pela ignorância que surge por ser tirado o nosso conhecimento da próxima dimensão. Agora eu vou deixar mais uma frase para vocês. Você só sabe quem é realmente uma pessoa quando se dá poder a ela. Assim, vendo a verdadeira natureza desses seres mais evoluídos da próxima dimensão, conseguindo reparar coisas que muitas vezes já estão esquecidas, vivendo essas experiências de terceira dimensão. Assim, o aprendizado é constante e realmente por nossas escolhas, escolhemos o rumo desse planeta. Não como seres menos desenvolvidos, mas como seres desenvolvidos que são esses alienígenas, essas raças mais desenvolvidas que nós sempre citamos, espíritos, anjos, seres que já alcançaram a ascensão. Seríamos nós e nós estaríamos passando uma experiência de terceira dimensão, onde perdemos a nossa noção da existência da próxima dimensão, para assim podermos enfrentar nossos próprios defeitos e poder evoluir. O tempo da próxima dimensão, ele é diferente, a concepção dele é muito diferente da nossa. Então, aqui nós temos realmente essa noção do tempo. E a gente vê o tanto que é esse tempo tendo uma vida como um ser de 3 dimensões. Porém, isso não é nada perto ao tempo da próxima dimensão. Por isso, a gente tem essa noção que temos sim um tempo muito grande por conta de não termos nosso conhecimento como seres mais evoluídos. E aí, eu deixo mais outra frase para vocês. A vida é um sopro. Porém, essa vida que nós temos na Terra é um segundo na outra dimensão. Então é algo realmente muito pequeno, porém para nós que estamos na terceira dimensão é algo grande. Realmente a gente entende aqui que somos seres da próxima dimensão, que escolhemos estar aqui para termos lições na terceira dimensão. E essa noção de tempo que temos na terceira dimensão é realmente um segundinho da próxima dimensão, onde vamos absorver um conhecimento para evoluir como um todo na próxima dimensão. E agora, para finalizar, você
que está assistindo esse vídeo e se perguntando, será? Se perguntando se tudo isso que esse maluco aqui falou é verdade? Como eu sempre prego nesse canal, eu sou um fãzinho do Sócrates, o faísca da Grécia Antiga, que realmente fazia a coisa pegar fogo dentro da cabeça de todas as pessoas que ele conversava. E eu quero seguir os passos desse maluco. Então eu vou ser a faísca agora, que vai botar fogo na sua cabeça e realmente vai fazer um fogaréu de pensamentos e de ideias que você mesmo vai chegar. Vou acabar esse vídeo fazendo uma perguntinha para você. Você se acha tão grande ao ponto de ser infinito? Se sim, tá na hora de se perguntar de onde vem essa sensação. Se não, é melhor você parar de comer carne, fazer uma dietinha diferenciada, entrar em contato com o sol, com a natureza e procurar sentir algo que você não vai conseguir explicar. Então, essa foi a visão do astronauta a respeito desse assunto maluco que eu resolvi trazer para o canal, que é a próxima dimensão e realmente o pós-vida e minha concepção de tudo isso. Se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa já o curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem vídeo todo santo dia e esses vídeos dão um trabalhão para fazer. Porém, eu quero passar minha visão para vocês, então eu tenho muito gosto em estar fazendo isso aqui. Deixa nos comentários o que você achou, se você acredita em tudo isso que eu falei. E tamo junto, tripulação. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte da minha tripulação. E vamos juntos brilhar ao ponto de nos enxergar de outra galáxia.